Olá, profissionais da educação de todo o estado do Amazonas. Bem-vindos a mais um programa Formação em Pauta com o CEPAM, que tem o objetivo de possibilitar um espaço para a discussão de temáticas acerca da formação continuada de professores e equipe gestora das escolas do Amazonas. Sou o professor Augusto Marinho, formador do Centro de Formação Padre José Anchieta. No episódio de hoje, abordaremos o tema queimadas, que será apresentado em forma de uma entrevista com uma profissional do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas. Contamos também com os profissionais da Coordenação de Educação Ambiental que participaram da produção deste episódio. Sônia Canto Serafini é engenheira florestal, especialista em manejo de fauna silvestre e mestre em ciências agrárias. Atualmente, atua como analista ambiental no IPAAM. Seja bem-vinda, Sônia Canto. Obrigada. Vamos iniciar nosso bate-papo. Nesse início, gostaríamos de saber um pouco do trabalho que você desenvolve no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, passando informações que eu considero ultra importantes, né? Fico feliz que essa iniciativa tenha vindo da área da educação, porque eu acredito muito que uma das coisas que pode melhorar, que pode contribuir muito para a conservação das florestas, não só no estado, mas como no mundo todo, é essa questão da educação, principalmente a educação ambiental, professor, porque é um trabalho pequeno, é um trabalho devagar, mas que ele tem muitos resultados. Eu mesma também já fui professora dessa casa por muitos anos e para mim é uma honra muito grande estar aqui podendo contribuir, né? Agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então, eu sou do IPAAM, eu sou analista ambiental do IPAAM. O IPAAM, ele é o órgão ambiental do estado do Amazonas. Por incrível que pareça, ainda no nosso estado existem pessoas que desconhecem o IPAAM, né? A maioria conhece muito o IBAMA, mas o IPAAM é o órgão que ele é responsável pelo licenciamento, tá? É responsável pela fiscalização e é responsável pelo monitoramento de todas as atividades potencialmente poluidoras, ou seja, aquelas atividades que têm grande impacto, pequeno impacto ambiental, precisa do licenciamento. Então, dentro do IPAAM, nós temos várias modalidades de licença, vários trabalhos, vários processos, uma gama enorme de trabalho, porque não é fácil cuidar do estado do Amazonas, que é o maior, né, da federação, e a gente tem essa responsabilidade. E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, ele visa o quê? A conservação das florestas. O que é conservação? Eu sempre procuro esclarecer, porque as pessoas às vezes confundem, né, a preservação com a conservação. A preservação, você deixa aquela área intocada, você não mexe, você não pode explorar economicamente aquela área, né? É proteção. E a conservação, você conserva uma área utilizando por meio de manejo florestal, manejo de fauna, manejo da pesca, o manejo do pirarucu, o manejo de jacaré. Qualquer área você pode estar explorando, você pode estar utilizando os recursos naturais com cautela, tá? Para que esses recursos possam vir durar por gerações e gerações. Então, a gente segue à risca toda a legislação ambiental que a gente tem, não só no estado, como no Brasil. Então, essa legislação, ela é bem ampla, é bem complexa, e como analista ambiental, nós temos que ter
o tempo todo está sendo atualizado dessas legislações, tem um pouco de conhecimento jurídico também, porque você vê um crime ambiental, né? Aí você já sabe como enquadrar, você já sabe se aquilo é ou não um crime ambiental, né? Sim. E então, eu sou engenheira florestal, formada pela Universidade Federal do Amazonas, e desenvolvo esse trabalho dentro do IPAAM, principalmente no licenciamento e na fiscalização. O licenciamento é aquela parte que a gente fala, que a gente busca, né, conciliar a economia com a ecologia, né? Você busca o aproveitamento sustentável, busca que essa atividade não traga impactos sobre o meio ambiente, tá? E por isso que precisa do licenciamento. E a fiscalização, a gente vai fiscalizar esses empreendimentos, essas grandes empresas, pequenas empresas, o produtor, todo mundo que está utilizando o recurso natural, sob qualquer forma, recurso mineral, florestal, e procurar justamente conciliar esse aspecto, né, para que essa atividade, esse empreendimento não venha causar danos ambientais. Paralelo a isso também, a fiscalização monitora as florestas, né? Além de monitorar os empreendimentos que o próprio IPAAM licencia, né, fiscaliza outros empreendimentos e outras atividades, recebe denúncias diariamente para atender o anseio da comunidade, né? Porque todo mundo que vê um crime ambiental, vê um desmatamento, vê queimada, ela quer que o órgão haja, né? E que dessa ação, aquele crime, aquela ocorrência cesse e as pessoas que ocasionaram aquilo que sejam punidos, né? Então, assim, hoje o órgão ele tem que ter esse lado muito punitivo, né? Se você não cessar essa parte daí, a gente perde o controle, né? Então, esse é o papel do IPAAM. Certo, Sônia Canto. E assim, você poderia compartilhar com a gente como os dados disponíveis sobre as queimadas no mundo e em específico na Amazônia indicam mudanças ao longo do tempo? E também, quais são os principais padrões e tendências que você tem observado no seu trabalho nos últimos anos? Bom, nos dias atuais, onde a tecnologia, né, tem sido um grande aliado dos órgãos ambientais, tá? Então, assim, a gente procura verificar o que está acontecendo em nível de mundo, em nível de Brasil e principalmente no estado do Amazonas. Como órgão ambiental, do estado, a gente preocupa principalmente com o que acontece dentro do estado. E assim, no mundo todo, essa questão de queimadas é forte, né? Incêndios florestais. E ultimamente a gente tem percebido que isso tem aumentado. De uns tempos para cá, a gente tem visto na internet, no jornal, na TV, essa questão de incêndios de grandes proporções, incêndios assim catastróficos e que podem dizimar uma floresta toda e toda a biota, a ecologia, acabar com todo um ecossistema. Isso é uma preocupação muito grande. A questão das mudanças climáticas, né? O que aconteceu esse ano, por exemplo, o ano passado no Amazonas, foi uma coisa assim muito histórica, muito preocupante, que deixou a todos nós, mas era uma coisa que já esperávamos, tá? Não foi novidade, ninguém foi pego assim de surpresa, porque é uma tendência a piorar. Por quê? Porque se você tem o desmatamento aumentando, tá? Se você tem as queimadas aumentando, a temperatura aumentando, né? Então o clima todo está propício a cada vez mais você ter elementos que causem combustão e a criminalidade,
né? Porque hoje a gente percebe que o desmatamento ele também está atrelado à criminalidade, a grandes facções, essas coisas, isso é muito preocupante, tá? Então, isso é uma tendência que pode piorar, sim. Tem, mesmo com os efeitos do El Niño, Laninha e outros como é que a gente chama, eventos dessa natureza, eles podem piorar muito mais do que a gente já passou esse ano. Aí, e não é por falta de alertar, porque a gente tem alertado, né? Desde 92, de 1992, o mundo está em alerta com relação a mudanças climáticas, com relação ao meio ambiente, né? Mas é difícil a gente ter uma política uma voltada para a valorização, para a questão ambiental, né? Os órgãos ambientais, principalmente os órgãos estaduais, em nível de Brasil, tá? Eles precisam se preparar, precisam se reestruturar. Como é que tem que ser feita essa reestruturação? Que acompanhe, né? Então, a gente tem que ter mais pessoal, tem que ter mais fiscalização, tem que ter condições para o servidor para ele atuar, tem que ter principalmente a orientação, né? Então, assim, eu estava lendo esses dias no estado do Amazonas, a gente conseguiu, do ano passado para cá, a gente até conseguiu reduzir o desmatamento em 64% em relação ao mesmo período de janeiro a dezembro do ano passado, né? E no estado do Amazonas, a maioria das áreas que queimam, tá? São áreas devolutas, são terras federais, né? São vazios e áreas remotas, cada vez mais difíceis da gente chegar. Por exemplo, o ano passado, a gente teve no sul do estado, desde março até dezembro, o IPAAM fica no sul do estado atuando. Por quê? Porque os municípios que mais desmatam no Amazonas são os municípios do sul do estado. E o município que encabeça essa lista é o município de Apuí. Aí vem o município de Novo Aripuanã, né? E Manicoré, e todos os mais ou menos 8 municípios, tá? Do estado do Amazonas, do sul do estado, concentrados no sul do estado, eles, por exemplo, esse período agora, eles já começam a tocar fogo, começam a fazer o desmatamento, né? Então, isso é muito complicado, tá? E como é que a gente busca estar o IPAAM presente nesses locais para que a gente possa combater. E o ano passado foi mais interessante ainda, porque quando a gente começou a ir para o sul do estado, né, aqui na região metropolitana, a coisa sim tomou grandes proporções, né? Principalmente uma surpresa para a gente foi Altazes, né? A forma como que aconteceu, os incêndios criminosos de fato, porque assim, não tem como você dizer que aquilo não foi criminoso, que não foi intencional. Não tem, as proporções são grandes, né? E a cultura do povo do interior do Amazonas, daqui da cidade, que chega às 5 horas da tarde e começa a atacar fogo, né? Então, assim, como vocês podem observar na imagem, numa imagem de queimada, né? Ó, começa uma coisa pequena, pontual, eu quero limpar meu terreno, e daí as condições climáticas que a gente tem, a umidade baixa, o sol, a temperatura aumentando, isso é combustível para que esse incêndio tome grandes proporções. Vale lembrar que a nossa legislação, ela permite o uso do fogo, tá? Nós temos na nossa legislação ambiental federal
a utilização do fogo para fins de abrir novas áreas, né? O que acontece? O órgão ambiental, ele pode, sim, emitir uma licença, uma autorização para você utilizar o fogo para realizar a limpeza de um terreno, para tirar, principalmente para agricultura, né? Para você limpar. Só que essa autorização tem todo um processo, todo um procedimento que você tem que seguir, que você deve seguir, para que você possa fazer essa limpeza, utilizar o fogo com cautela, com precaução, né? Fazendo acero e uma série de outras medidas. Ver a questão do vento, a direção do vento, né? Isolar aquela área para que esse incêndio não tome grandes proporções, tá? Essa fumaça, né? Mesmo as autorizadas, tá? A gente tendo controle, ela não vai trazer prejuízos à saúde, tá? O problema é que todo mundo desmatando ao mesmo tempo, você consegue jogar na atmosfera, jogar no meio ambiente uma quantidade grande de substâncias altamente tóxicas que vão comprometer com certeza a saúde. E de uns 5 anos para cá, esse comprometimento está cada vez maior, porque nós tivemos pandemia, nós tivemos o coronavírus, a Covid, que ela é uma doença praticamente respiratória que acomete os pulmões, né? E que você vai ter problemas. Muitas pessoas reclamaram com isso. E o IPAAM, ele tem atuado no sul do estado, combatendo incêndios e queimadas, efetivamente, direto em campo desde 2008. Desde 2008. Então, tiveram anos piores, tiveram anos melhores, mas o ano passado, especificamente pelas altas temperaturas, porque 2023 foi considerado o ano mais quente de todos os tempos, no mundo todo. Então, esse efeito foi mais cruel para a população, né? Então, basicamente, é isso. Essa é a nossa perspectiva futura, é que venha a piorar. Porque, assim, além de tudo, se você não tiver uma consciência, né, de que isso faz mal, de que você tem que denunciar, porque a gente precisa da população, né? E aí, mais na frente, né, eu vou comentar um pouquinho do que acontece quando você não denuncia, por que você não denuncia. Certo, professora. E assim, com base em sua experiência com análise de dados relacionados a queimadas, quais são os principais fatores identificados como causadores ou contribuintes para o aumento das ocorrências de incêndios na Amazônia? E como esses fatores podem ser abordados para mitigar os impactos ambientais? Olha, assim, pelo tempo que a gente trabalha, né, combatendo a questão do desmatamento com a utilização do fogo, porque assim, nem sempre o desmatamento vai ter o uso do fogo, né? Mas o uso do fogo sempre vai acarretar em prejuízos e sempre está atrelado ao desmatamento, né? Mas, assim, o que a gente sabe é que, principalmente na Amazônia, são os dois biomas mais prejudicados com relação aos incêndios florestais, é justamente o Cerrado, em primeiro lugar, tá? E depois a Amazônia, o bioma Amazônia. De 85 para cá, uma média de 16 milhões de hectares foram dizimados pelo fogo, né? Pelo desmatamento, com uso de fogo. Desses 16, praticamente um pouco mais da metade é do Cerrado e quase 7 milhões na Amazônia,
né? Então, você utiliza o fogo, como eu já disse anteriormente, para limpeza de terreno, para fazer pasto, né? Então, você transformar a floresta em pasto. Esse é um dos principais fatores que a gente percebe ao longo da nossa caminhada, né? As pessoas querem pasto, né? Então, assim, existem hoje sistemas disponíveis, técnicas que buscam otimizar, né, a criação de gado, por exemplo, a utilização do pasto, de forma a você conseguir a riqueza da área, a não compactação do solo e diversos outros benefícios. Só que tem um custo, né? Você tem que ter um profissional que vai te orientar, você tem que ter uma boa assistência técnica e muitas vezes isso algumas pessoas não têm, né? E algumas pessoas fazem essa transformação por mero desconhecimento da legislação ambiental, mero desconhecimento que aquilo é um crime, né? Não tem muito acesso aos órgãos ambientais, e daí vai desencadeando uma série de problemas que vão chegar essa coisa pontual, vai se juntar com tudo que já se tem, e aí a gente no final vai ver que o rombo, digamos assim, na nossa floresta é grande, né? Então, assim, como a gente pode ver na imagem, a cultura das queimadas no estado do Amazonas ainda é forte. Quando a gente sai pelas ruas dos municípios, principalmente no interior do estado, no sul do Amazonas, é cultural. Você vê na frente de cada casa aquele montinho de lixo, né? Tudo que ele não conseguiu. E pasmem, tem o carro do lixo, da coleta, passa o tempo todo, né? Mas é cultural, você vê a pessoa sentadinha num banco e ainda fica olhando. Parece que acha bonito aquilo, né? Queimar, o fogo tocando lá e de repente está aquilo pequeno. Quando a gente olha, tá aquela lavareda, aquela coisa grande, aquela luminosidade grande, e 5 horas da tarde você começa a sentir todo mundo percebeu aqui em Manaus, a gente teve isso. 5 horas da tarde começava aquele coisa de queimada, aquela coisa assim, é impressionante. Então é muito cultura, muito cultural mesmo. É permitido pela legislação, o órgão pode autorizar, mas com cautela, tá? O órgão vai passar para você tudo o que você precisa saber, o que você precisa fazer para você ter uma queimada controlada, para você fazer seu pasto, seja lá para qualquer que seja o uso, mas você tem que buscar a orientação de um profissional, a orientação do órgão ambiental, para que essa sua queimada não vá trazer prejuízo, porque assim, a gente tem que. Uma vez eu estava fazendo fiscalização na área de Balbina, lá em Presidente Figueiredo. E cada local que a gente ia, cada sítio tinha o fogo queimando. Isso 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, fogo queimando. Nessa época, esse ano foi em 2011. E nessa mesma época, os hospitais lotados, principalmente de crianças com problemas respiratórios. Numa das localidades que a gente parou, né? Aí eu cheguei com uma senhora e eu falei para ela assim, olhe, a senhora sabia que nesse momento em Manaus, os hospitais estão lotados de criança da idade do seu netinho aqui, passando mal, morrendo, né, sendo asfixiado por essa fumaça e estão hospitalizados no hospital justamente por essa fumaça que a senhora está
colocando aí. E aí, rapidamente, ela chamou o pessoal, pediu para apagarem o fogo lá. Então, assim, esse tipo de sensibilização também funciona, né? Funciona porque todos nós sentimos isso, né? A gente tem sentido nos últimos, de 2010 para cá, a gente tem sentido todos os anos, mês de setembro, outubro, novembro, essa fumaça toda que cobre Manaus. Ah, em alguns anos não foi muito intensa? Não, não foi, mas teve. E por que 2023 foi? Justamente por causa da temperatura, da grande estiagem que nós tivemos. Então, isso contribuiu para que essa fumaça ficasse também concentrada, né? E assim, ao mesmo tempo que o fogo ele pode trazer alguns benefícios para o solo, ele também pode trazer prejuízos. Então, por isso que tem que ter muita cautela, tá? E assim, de uma forma bem prática, a gente precisa utilizar canais como esse aqui, por exemplo, para a gente difundir, para sensibilizar as pessoas, porque isso ainda funciona, sabe? Aquela psicologia de impacto, aquela coisa assim, pessoas estão morrendo por sua causa, né? Difundir a legislação ambiental é importante, né? O que acontece hoje? A falta de conhecimento, e aí por isso que eu sou apaixonada pela educação. Porque se você tem a oportunidade de estar dentro de uma sala de aula e o professor chegar com você como um tema transversal, um tema paralelo à atividade de matemática, de português, de educação física, né, de ciências, você abordar a temática do fogo, os prejuízos que aqueles gases emitidos, né, podem trazer para a nossa saúde, o que o fogo, o que uma fumaça, a fumaça vai queimando a traqueia, ela vai queimando tudo, né, porque são gases altamente tóxicos. Então, assim, as crianças, os jovens e até mesmo os adultos, eles começam a entender melhor, sabe? É uma questão assim muito de você educar para o conhecimento, porque se você tem o conhecimento, você sabe que aquilo é prejudicial e mesmo assim você faz, né? Então você é passivo de punição, tá? Se você tem um conhecimento, você sabe que está errado e você não denuncia, você não leva até o conhecimento das autoridades, você também está sendo criminoso, você está contribuindo para que esse crime, para que ele se prospere, para que ele aumente. Então, qual é o objetivo do órgão ambiental? Cessar. Como é que a gente vai cessar isso? A gente vai trabalhar a sensibilização, porque o IPAAM, ele tem também uma estrutura dentro do IPAAM que trabalha a educação ambiental, sabe? Então, começa o ano levando aos municípios palestras sobre o uso do fogo, sobre o que você pode fazer, sobre o que você não pode fazer. Agora, o que deixou a gente muito animado foi que, assim, 2022 foi um ano terrível, né? Para a questão das queimadas também, né? A fumaça não teve tão intensa, né? Por conta de outras situações, mas foram bem maiores, os focos de calor foram bem maiores, mais concentrados do que 2023, né? Então, assim, a cada ano que passa, a gente percebe também que tem não segue um padrão, sabe? Quando a gente fala assim, tem um padrão, não tem, não segue um padrão. O que acontece? Segue o crime, a ação, isso segue. Mas não tem um padrão, o sul do Amazonas, por que o sul do Amazonas é tão penalizado com isso? Porque ele tem culturalmente, ele tem digamos assim,
é mais propenso para questões de criação de gado. Então, você vê muitas pastagens. Então, do avião, a gente já começa a ver as queimadas. E chega no final do ano, chega dezembro. Eu voltei de Apuí em dezembro. Voltei de Apuí dezembro. E quando o voo levanta, a gente percebe as queimadas continuam. E vão continuar, e não para, assim, é só no período da seca, porque está seco, porque não tem chuva, não existe mais isso, é direto. Hoje de manhã eu estava vendo no INPE, né, já temos focos de queimadas pelo Brasil todo, então continua queimando, e a gente continua indo atrás disso. Né? Então, assim, mas precisa ter um reforço maior, precisa ter a ajuda da população, porque se você tem um conhecimento, né, você denuncia, você está contribuindo para a gente. Se o órgão não consegue chegar, não consegue atender a tua denúncia, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu papel, né? Certo, professora. Eu quero dizer que o Formação em Pauta é um programa que possibilita disseminar essas informações, né, informações tão importantes quanto estas aqui, que estamos divulgando hoje. Agora, pensando em disseminar essas informações para o público mais amplo, para um público maior, como estudantes de escolas públicas e público em geral, como os dados sobre as queimadas podem ser apresentados de maneira educativa e acessível? Eu vi que vocês têm também um trabalho voltado para a educação, né? Existe um projeto de iniciativa que você considera eficaz nesse sentido? Então, hoje tem algum tempo, né? A gente sempre discute dentro do órgão, porque assim, tudo tá entrelinhado, né? Entrelaçados. Por exemplo, o IPAAN, nós temos um rico banco de dados, nós temos muita informação, temos dados assim fantásticos que precisam ser trabalhados, né? Mas esse trabalho pode ser feito pela educação, né? Pela faculdade, pelos estudantes da área ambiental, da engenharia civil, da arquitetura, buscar esses dados para trabalhar de forma didática, de forma científica, então assim, que a gente pode inclusive nortear várias políticas, né? Por exemplo, ano passado a gente percebeu que focamos muito no sul do estado e a região metropolitana, né? Não que não tivesse ação, tinha, mas as ações maiores com parceria do IBAMA, da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, foi focado muito no sul do estado e a coisa migrou para cá, para esse lado. Então, esse ano a gente tem que trabalhar igual em todos os locais para que a gente possa obter maior sucesso, né? Então, esse é um fato. Outra coisa, o IPAAN, ele tem monitorado, nós inauguramos há alguns anos o Centro de Monitoramento, que é uma forma onde até mesmo estudantes da rede pública, né, da SEDUC, podem marcar uma visita e ir conhecer o centro de monitoramento, porque você vê todas as informações sobre focos de calor, desmatamento, acontece assim, quase que em tempo real. Então, você consegue observar. E aí, a partir do momento que várias instituições começam a ter acesso a esses dados, a essas informações que precisam ser... Porque o que o IPAAN faz? A gente faz uma triagem, quantos focos de calor?
3.700 focos de calor. Quantas áreas o que foi desmatado ano passado? 894 quilômetros quadrados de desmatamento. E o que a gente faz? A gente vai fazendo esses comparativos, né? Diminuiu em relação ao ano passado, diminuiu bastante, e aí a gente vai tentando organizar a fiscalização de acordo com a necessidade, de acordo com o que a gente está vendo, né? Então, assim, esse centro de monitoramento foi uma coisa assim fantástica, né? Que hoje outras instituições também possuem, a SEMA também faz esse monitoramento. A questão das mudanças climáticas, eles têm trabalhado muito essa pauta, né? A gente tem buscado parcerias para que a gente, inclusive internacionais, para que a gente possa direcionar recursos também, porque não adianta a gente ter os dados, divulgar os dados, fazer uma análise do que a gente vai estar trabalhando. A partir desses dados, nós tivemos muitos focos de incêndios, de queimadas assim, domésticas, então vamos trabalhar isso daí. E a gente também conta com a SEDUC, com o Centro de Mídias, para que esse ano a gente possa fazer mais trabalhos. O ano passado a gente teve uma boa repercussão, né? E fizemos um debate aqui com a SEMA, com o IPAAN, foi muito bom, e acredito até que tenha desdobrado também para esse tema, que é bem legal. E agora é interessante que essa ponte, que esses laços sejam ainda mais estreitados, porque se a gente observar, dos desafios, nós temos vários desafios dentro do órgão ambiental. Na fiscalização, principalmente, um dos desafios é a gente atuar contra esse desconhecimento, essa desinformação. Se eu não sei o que é crime ambiental, o que o meu vizinho está fazendo é crime ambiental, eu não vou denunciar, né? E se eu não, então eu tenho que saber o que é crime ambiental, então eu tenho que divulgar mais de uma forma didática, né? Colocar o que é crime ambiental, tá? Listar isso aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque não adianta eu jogar um monte de informação que quem estuda na cidade não vai ver, só quem está lá no interior, lá no campo, é que vai saber do que a gente está falando. Então, a gente tem que fazer esse diferenciamento, né? E a gente trabalhar em cima disso aí. O que eu percebo? Que a gente tem trabalhado pouco essa questão da educação ambiental, de forma a gente atingir o público que a gente queira realmente atingir, né? Então, levar essa informação. Então, um dos desafios nosso da fiscalização ambiental é combater a desinformação. Se você é desinformado, você não vai saber que aquilo é crime, você não vai poder ajudar o órgão ambiental. O órgão ambiental, ele tem que estar mais presente na sociedade, na comunidade. Infelizmente, tem localidades que a gente vai e empresas, instituições, até no nosso dia a dia, você é analista ambiental, IPAAN, nunca ouvi falar que você tem que falar a tua profissão, né? O que você é, você vai um questionário, o que é isso? O que é analista ambiental, faz o quê? O que é o IPAAN? Então, assim, na própria universidade, nos mais diversos cursos, então não tem que trabalhar isso só nos cursos da área ambiental, não. Eu não vou trabalhar educação ambiental, a parte de queimadas, só com a disciplina da professora de ciências. Não, eu vou lá com o professor de matemática, o professor da filosofia, né? E a gente precisa colocar esses dados de forma mais clara, porque hoje tem esses dados, eles são disponíveis, você vê no site do INPE,
você vai no site da Polícia Federal, você tem acesso a tudo que está acontecendo em termos de desmatamento. Qualquer pessoa pode ter esse acesso. Mas você tem o acesso e você não sabe o que aquilo está te dizendo, né? Como é que você... Então, a gente tem que refinar isso. E aí entra a parte que eu acho legal, que é a ciência, que são os estudantes, né, do nível superior que precisam trabalhar esses dados, né, e devolver para o órgão ambiental com uma proposta de ação. O que nós vamos fazer agora, sabe? Então, uma cartilha sobre o uso do fogo, porque cartazes, campanhas são bons, mas a gente tem que estar trabalhando isso direto, tá? E uma coisa que a gente tem, o que a gente tem percebido? Que a ação da fiscalização não está sendo só a ação da fiscalização não está sendo eficiente para combater, né, as queimadas no sul do estado. Não está sendo. Sônia, por que você está falando isso? Porque a gente está vendo. Eu vou para campo, eu levo um mapa, nesse mapa eu tenho os polígonos que eu vou atrás, onde está demonstrado a queimada ali naquele local, os focos de calor, e o que eu percebo? Que essa área que eu já autuei, que já está desmatada, tem aumentado, entendeu? A fiscalização está lá, já embargou aquela área, tem muitas áreas embargadas, né? Mas o que acontece? Está continuando. Então, a reflexão agora, e que a gente está fazendo agora, esse exercício no mês de janeiro, a gente está fazendo esse exercício de, e agora? Quais são as frentes que a gente tem que seguir para que a gente possa melhorar, né, e coibir de fato essa questão, tá? Então, assim, divulgar esses dados de uma forma mais didática, isso é fundamental, né? Se você olha, coloca queimadas no Amazonas, aí você vai ter um monte de informação lá. Mas e aí? Né? Eu preciso direcionar esses resultados das ações que nós tivemos, direcionar para para política pública, para que isso vire uma política de Estado, né? Não de governo, porque entra governo, sai governo, tem uma ideia, uma fixação por alguma coisa, então isso vai mudando. E sendo política de Estado, entra governo, sai governo, ela vai manter, né, a estruturação, né? E essa questão de produção de material, isso é importante, né? Então, só que assim, nós que somos, digamos assim, os técnicos da área, nós estamos muito assoberbados de trabalho. Então, Sônia, não tenho tempo para sentar, escrever um material, sabe? Uma cartilha para a gente trabalhar. Mas tem muita gente que tem essa disponibilidade, né? E que, se tiver disponível, fazer publicação científica, porque dados nós temos bastante, né? O que falta? Trabalhar, refinar, né? Fazer com que esses dados cheguem realmente para o público, para o nosso público-alvo, que é a população como um todo, né? E eu preciso dizer dos prejuízos que essa ação, que a queimada que você faz no fundo do seu quintal causa para o meio ambiente. Eu todo dia tenho uma rota quando eu saio do Ipaam para minha casa. Todo dia que eu passava num determinado local, numa área de preservação permanente, tinha um senhorzinho que botava o fogo dele, fazia a queimada. Todo dia tomava proporções assim grandes, porque ele não tinha cuidado, e onde eu moro, assim, ficava aquela fumaça, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, era todo dia. E assim eu falei, não, eu sou do órgão ambiental,
ninguém denunciou, mas eu vou lá sozinha, mas eu vou. E cheguei lá, me apresentei, mostrei meu crachá e expliquei para ele que aquela ação dele, que aquilo estava errado, né? Pedi, eu falei assim, o senhor, por favor, apague. Ele ficou assim, assustado, me olhando. Eu sabia que o senhor pode ser multado, porque assim como a legislação autoriza o uso do fogo, quando você faz o uso do fogo sem autorização, você é passivo de multa, tá? Então, dependendo da gravidade, né, é R$ 1.000, são R$ 7.500 por hectare, se você desmata com o uso do fogo, por hectare. Então, você vê aí quantos milhões de hectares, né, não estão sendo queimados. E a dificuldade que a gente hoje tem, hoje o órgão ambiental tem, a própria população pode ajudar, porque é o anonimato. Eu vou numa área, já está queimada, queimou. Quem foi que queimou aquilo ali? Quem foi que tacou fogo naquela área? Entendeu? E aí a gente vai pelas redondezas, fazendo a gente. Então a gente, nesse momento, a gente é investigador, a gente é perito, a gente faz tudo. Né? Apresentador, a gente vira um pouco professor, a gente é um pouco de tudo, porque você tem que saber chegar para você obter essa informação, né? E aí, o que que acontece? Outro desafio nosso da fiscalização é esse anonimato, o desconhecimento de quem fez aquilo, porque a área não é de ninguém, são áreas devolutas, são áreas que não têm donos, são áreas, a maioria das áreas onde acontece as queimadas são áreas públicas federais, né? São áreas públicas federais e áreas onde está concentrada as áreas do INCRA, né? Que são os assentamentos. Nesses locais também a gente tem percebido o aumento do desmatamento nessas áreas. Desmatamento para quê? Para produção, para produzir, para plantação, né? E em alguns lugares realmente, porque o IPAAN ele não está presente em todos os municípios, né? Nós temos bases em alguns municípios, como Parintins, Apuí, Humaitá, Lábrea, Manacapuru. Então, assim, mas a gente conta com o apoio, principalmente do IDAM e de outros órgãos que têm uma maior capilaridade, né? E esse anonimato que eu falo, essa falta de identificar os responsáveis, é que é um desafio grande para a gente, porque onde está desmatado a gente sabe, o IPAAN tem um mapeamento do estado do Amazonas todinho, né? O monitoramento é feito em quase que tempo real. A gente hoje não precisa nem mais ir em campo para você autuar uma pessoa, né? Pelo CAR, pelo CPF que está nesse CAR, pelas imagens de satélite, nós estamos fazendo. O IPAAN tem um núcleo, né, de autuação remota que já faz isso remotamente, tá? Então, identificar onde tem queimada, foco de calor, isso nunca foi problema. Você autuar aquela pessoa também não é problema, desde que a gente consiga identificar. E para a gente identificar, aí a presença do órgão ambiental é importante. Nesse momento é importante. E aí toda ajuda que as pessoas que tiverem esse conhecimento, que souberem que é crime, eu vou aumentar o meu pasto. Não, o pessoal fala assim, não, eu só desmatei um alqueire. Esse alqueire vira assim rapidamente 100 hectares, entendeu? Então, o nosso objetivo maior, né, é justamente coibir, levar informação, coibir essas ações, né? Desatrelar, tirar tentar fazer
digamos assim, uma filtragem, porque realmente, de fato, tem pessoas que fazem por mero desconhecimento, porque querem produzir alguma coisa, que não podem ser considerados como um criminoso, até mesmo o garimpeiro que está ali fazendo um trabalho dele, né? Você não pode também criminalizá-lo, né? E de forma como se ele fosse o maior culpado de tudo, naquela pontualidade, naquele aspecto, naquele momento, naquela situação, sim. E ele, se for pego, ele vai responder por todos os crimes que ele cometeu. Mas essa é uma dificuldade que a gente tem. Mesmo estando presente, a gente não consegue identificar todos os responsáveis. Certo, professora. Então fica a dica também aos nossos professores, não só aos professores de ciências e biologia, mas todos os professores que viabilizem algum projeto de aprendizagem, né? De repente pode ser feito de forma interdisciplinar, envolvendo não só ciências e biologia, né? Mas falando sobre os desafios enfrentados na coleta e análise de dados sobre queimadas, quais são as principais lacunas que você identificou? E como superar esses desafios para aprimorar o monitoramento e a prevenção? Então, a gente tem um vácuo, um vazio, né, de pessoal. Nós temos um déficit de pessoal que eu entendo que isso é primordial, que se estabeleça uma política de fazer um concurso público, por exemplo, para o IPAAN, para que a gente possa ter pessoal para trabalhar esses dados, para que a gente possa melhorá-los, né? Para que a gente possa ter perspectivas melhores no combate, na prevenção e no monitoramento das queimadas. Como eu falei anteriormente, a gente acompanha quase que em tempo real todos os focos de calor, todas as áreas de queimadas, tá? O problema é que o órgão ambiental muitas vezes não tem pernas suficientes para atuar, tá? Então, assim, esses dados, eles são jogados nas mídias, dados brutos, né? Como esse da imagem, ó, se você pegar essa imagem aqui, ó, queimadas que assolam o Brasil, poluem o ar, têm efeitos na saúde pública. Perfeito. Aí você joga isso na internet, o que eu vou tirar daí? O que eu vou filtrar? Qual é a informação importante para mim? A maioria das vezes, só me interessa o quê? Quanto desmatou, quantos focos de calor. E pronto, para o órgão ambiental é suficiente. E onde foi? Quais foram os municípios? Eu tenho o ranking dos municípios, né? E aí eu tenho as áreas que foram desmatadas, tá? E aí? E o refino desses dados? Qual o impacto desses quase 10 mil focos de calor que nós tivemos, mais de 11 mil focos de calor? Quais os impactos na saúde da população? Né? Porque eu tenho ali, ó, poluição do ar, teve poluição do ar, né? Tá tudo. Então, assim, esses dados são mais brutos, são os dados que a gente tem, assim, de logo, de cara, assim, bem primário. E o que eu preciso fazer? A partir desses dados, refinar, trabalhar, trazer as consequências. Porque se eu chego aqui, ó, o ano passado foram 894 quilômetros quadrados desmatados. Desses 894 quilômetros desmatados, queimados, né? 11 mil focos de incêndio
no estado do Amazonas. O que isso trouxe de prejuízo para a população? Para nós que vivemos aqui no estado do Amazonas e para o Brasil todo, porque o mundo todo sofreu com as consequências dos incêndios florestais, tá? Então, assim, cadê esses dados? Porque são esses dados que vão me dizer, que vão me ajudar a trabalhar a sensibilização, né? Tantas pessoas nesse período aqui, de setembro a novembro, que foi o período assim que foi, principalmente outubro e novembro foram os piores meses, né, que nós tivemos aqui no estado, outubro e novembro. Quantas pessoas foram hospitalizadas por conta de problemas respiratórios, de doenças respiratórias? Então, aí a gente tem que chegar junto com a saúde, né? Então, joga um dado desse, olha, isso aqui proporcionou, isso aqui, o mês de novembro é o mês da influenza, também que ocorre em maio, novembro, são meses que de fato tem intensificação por conta de doenças respiratórias, de vírus que circulam no país, no estado, justamente nessa época. Então, assim, se a gente já sabe disso, que esses vírus vão circular, que estão aí, então vamos trabalhar também a questão dos incêndios florestais, dos incêndios na cidade, incêndios urbanos, as queimadas, porque essas queimadas a gente viu também que não é só na floresta, não, né? Queimada de resíduos, de coisas assim, às vezes você vai, de tudo isso, sabe? Juntando tudo, é pior ainda. Esse tipo de queimada é a pior que tem ainda, queimada urbana de resíduos, de coisas tóxicas, né? E aí a gente precisa formatar. Então, o que eu vejo nessa questão? Essa lacuna é grande. Se a gente puder trazer os dados da saúde, né, do desmatamento, do fogo, porque nem todo desmatamento tem a utilização do fogo, tá? Nem todo fogo foi utilizado para o desmatamento. Então, então a gente tem que trabalhar. Se eu não tenho uso de queimada para o desmatamento, para que eu estou usando fogo, né? Por que eu tenho que fazer isso, né? E quais as implicâncias dessas ações? Então, eu tenho que estar mostrando para a sociedade, dando essa resposta. Mas isso, para o órgão ambiental fazer, eu preciso de gente. Eu preciso ter pessoas que possam trabalhar, que possam fazer com que esses dados cheguem até as pessoas responsáveis pela tomada de decisão, porque eu estou ali, eu sou uma servidora, eu faço meu trabalho técnico, mas eu não tenho poder nenhum de decisão, né? Não cabe a mim decidir para onde eu vou atuar, o que eu vou, entendeu? Então, existe uma coisa muito maior. E essa falta de pessoal dentro do órgão ambiental também prejudica nesse aspecto, né? Mesmo que eu consiga uma parceria com a universidade, com a comunidade acadêmica, para que se trabalhe esses dados, muitas vezes esses dados, eles não voltam para o órgão ambiental, entendeu? Eles são trabalhados. A gente sabe que tem vários estudos que são feitos a partir dos dados que a gente tem dentro do órgão, mas são publicados esses trabalhos e a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem esse retorno. Então, por isso que a gente às vezes teme um pouco, né? Essa questão, porque você está ali, você trabalhou, você coletou, foram 600 autos de infração, tantos 158 milhões em multas, né? E vamos trabalhar esses dados aí, vamos publicar,
vamos trabalhar, mas vamos dar esse retorno. O que o órgão ambiental precisa fazer? Primeiro, precisa se reestruturar, precisa de pessoal, precisa de aumentar a capacitação, né? Precisa estar capacitado, precisa levar para a sociedade a informação. Então, para fazer esse trabalho, tudo vai pelas mesmas, digamos assim, situações de pessoal e recursos, né? Sem pessoal, sem recursos para você trabalhar, fica complicado, fica difícil, né? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que buscar esse ano mais parcerias. Foi nesse sentido que a gente conversou no passado com o Centro de Mídias, com os coordenadores, para que a gente use esse meio para chegar, né? Que é essa estrutura aqui é maravilhosa. É uma estrutura muito boa e que pode trabalhar, inclusive, ajudando com o Ministério Público, né, os Ministérios Públicos de Contas, que são quem geralmente estão cobrando dos órgãos ambientais respostas, né, para as ações que nós fizemos, e nós fizemos muitas ações, né, e tivemos resultados bem positivos, comparados do ano passado, dos anos anteriores, foi muito positivo, mesmo com todas as adversidades, tudo acontecendo para que aquilo, de uma forma ou outra, pudesse aumentar, né? Mas foi o contrário, a gente conseguiu reprimir muita coisa, e isso me deixa muito satisfeita. E agora, trabalhar esses dados do ano passado, que isso a gente ainda está trabalhando, para a gente poder divulgar. E para a gente pedir da sociedade, gente, é isso que a gente quer de vocês, tá? Então, assim, de uma forma geral, não pode queimar, usar o fogo, sabe? Devia ser mais, você tem que ser mais cauteloso, você tem que procurar orientação técnica, procurar o IPAAM, procurar o próprio IDAM, né? São vários órgãos de extensão rural, ambiental, que podem estar auxiliando o produtor, auxiliando o morador, porque a gente recebe muitas denúncias, né? Mas, assim, por exemplo, eu recebi uma denúncia, olha, que tocaram fogo numa área verde, tal. Quando eu chego naquele local, o fogo já apagou. Eu tenho os vestígios que teve fogo ali, a queimada. Mas eu não vou conseguir dizer de quando que foi esse fogo, né? Quem foi que fez, né? Por isso que quando a gente até está orientando agora, quando a pessoa vê um crime, assim, tem um programa, um aplicativo, né, que chama Timestamp. Ele é um aplicativo que é uma maquinazinha fotográfica, ou igual uma câmera, e ele te dá as coordenadas até o endereço daquele local. Então, quando você bate uma foto ali, você já criou uma prova, entendeu? O que mais a gente faz na nossa vida como fiscal é tirar foto de tudo, com as coordenadas de onde foi ou o que aconteceu, para que depois não venha dizer, não teve, não queimou, limpar tudo e dizer que não teve fogo. Enfim, a comunidade, se bem instruída, bem orientada, com conhecimento mínimo, né, de educação ambiental, vai poder ajudar muito a gente nessa lacuna que a gente tem. E é isso que a gente quer. O órgão ambiental está próximo, né? E não ser olhado assim, poxa, o IPAAM só chega aqui para me prejudicar. Poxa, eu queria tirar minha licença, mas eu acho que eu estou com um desmatamento além do que aquilo que eu deveria. Eu não vou procurar o órgão ambiental, porque se eu procurar o órgão ambiental, ele vai me multar. Entendeu? Então, são várias dúvidas que as pessoas têm, mas não adianta não procurar, porque está no satélite. A gente vai te achar, não tem jeito. Então, tem que chegar junto, tem que procurar se orientar, né? E fazer, se tiver que fazer
reflorestamento, não mexer mais naquela área, vai fazer e vai ter toda a orientação para que se faça qualquer tipo de ação. É bom a gente ter uma orientação, né? E a gente tem os nossos canais, tem telefone, tem e-mail, tem WhatsApp. Difícil você chegar numa cidade no interior que não tem internet, né? É ruim, mas dá para você, né, fazer alguma coisa. E a gente vai melhorando. As tecnologias cada vez mais estão sendo aprimoradas. Isso também vai contar muito a nosso favor. Vai chegar um momento que a gente nem vai mais precisar ir para campo para fazer isso. Porque já vai estar tudo entrelaçado, vai estar o CPF, vai estar tudo direitinho ali, né? Mas e a consciência é importante das pessoas que o fogo ele maltrata, ele destrói tudo, né? Eu sempre pergunto, falava para os meus alunos, existe um artigo bem antigo, acho que ele é de 1997, que chama A Floresta Vazia. Esse texto, ele fala exatamente, é mais voltado para a caça, para a questão da caça. Você tira o animal ali de caça de forma ilegal para comercializar, você vai tirando, você vai tirando, você vai tirando. Aquele animal, ele tem um papel fundamental, ele dispersa a semente de uma determinada espécie. Você tira especificamente aquele animal, aquela espécie vai deixar de proliferar, né? E assim vai acontecendo os desastres aos poucos. O fogo é a mesma coisa, né? Então, por que o título A Floresta Vazia? Floresta sem nada, uma floresta que não tem animais, que não tem vida, é uma floresta vazia e que não vai ser de grande utilidade para a gente, né? E com o fogo é pior ainda, porque não vai ter nem a floresta, né, para estar vazia. Da mesma forma que a caça e outras atividades atividades, recursos explorados sem cautela, sem manejo, sem orientação, vai se esgotar, né? A mesma coisa, você utilizar o fogo, além de você destruir totalmente um habitat, destruir um ecossistema, um bioma todo, como Pantanal, como Cerrado, bioma Amazônia, você está se prejudicando, né? A mensagem assim que eu quero passar é que quando você destrói o meio ambiente, você está destruindo o ser humano. Hoje todas as nossas ações são voltadas para a proteção do homem. Se você olhar a Constituição Federal de 88, ela diz lá que todo cidadão, artigo 225, todo cidadão tem direito ao meio ambiente, é essencial a sadia qualidade de vida, um meio ambiente saudável, essencial a sadia qualidade de vida, e que as futuras gerações também têm direito a esse meio ambiente. Então, se eu não protejo hoje, se eu não promovo a conservação, o uso sustentável dos recursos naturais, dos recursos ambientais, eu estou condenando a minha geração futura a não ter mais nada disso e talvez nem existir. Sim. Né? Hoje, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, onde a capacidade de suporte do planeta são 2 bilhões. Né? Então, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser feita e de imediato para que a gente possa amenizar os efeitos, tanto das mudanças climáticas, diminuir o desmatamento, diminuir o uso do fogo, porque o fogo é prejudicial. Além de prejudicar o meio ambiente, prejudica a nossa saúde, né? O nosso bem-estar, o nosso dia a dia, né? É mais ou menos por aí. Certo. Sônia, por fim, considerando a aplicação desses dados, com as informações obtidas podem ser
como essas informações podem ser utilizadas para orientar práticas e políticas mais eficazes de conservação e gestão ambiental na Amazônia? Pois é, essa é uma questão que a gente tem discutido bastante, todos os dias. Todos nós que somos técnicos do órgão ambiental, a gente procura ver de que forma que a gente pode levar aos nossos, né, tomadores de decisão sobre o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter para que a gente possa efetivamente ter uma gestão ambiental, né? E aí a gente hoje está percebendo que o primeiro ponto da gestão ambiental é a gente ter o nosso quadro de servidores, né, completo. Hoje a gente tem uma deficiência de 158 servidores, né? Esse é o primeiro passo, porque se nós queremos que o órgão seja atuante, se nós queremos de fato combater os crimes ambientais, o desmatamento, né, a exploração mineral, garimpo, todas essas questões que estão muito em alta, né, pela sociedade, e eles buscam resposta, a gente precisa estar estruturado. É a primeira coisa, a estruturação do órgão ambiental. A gente precisa ter mais fiscais, a gente precisa ter pessoas para trabalhar os dados que a gente produz, né, com mais refino, né, visando obter, a partir dessas informações, um plano de gestão, né? Hoje em dia a gente faz uma coisa muito superficial, muito abrangente, muito geral, né? E a gente precisa trabalhar melhor essa questão dos dados. E são muitos. Dados a gente tem, né? Nós produzimos dados a cada momento. Precisam ser trabalhados. A outra coisa importante é a política ambiental. Nós temos aí uma legislação ambiental hoje que ela está defasada. A nossa política estadual ambiental está defasada, precisa urgentemente ser atualizada. Isso a gente todos esse passo a passo já foram encaminhados, né? A nossa política estadual é desatualizada, precisa atualizar, porque legislação é uma coisa que muda todo dia, né? A todo tempo, cada hora é uma novidade, então a gente precisa atualizar. A parte do licenciamento está muito bem, foi atualizada recentemente, mas a política da gestão como um todo, tá? Ela precisa de definições, né? Cada órgão ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem um papel. A Secretaria do Meio Ambiente, ela foi criada, ela existe, né, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela é responsável por coordenar toda a política ambiental do Amazonas, né? Ela não é o órgão de execução da política ambiental do Amazonas. Aí você tem o IPAAM. O IPAAM é o órgão de execução. É ele que vai executar o que determina a lei. Às vezes as pessoas questionam, mas por que o IPAAM fazia? As leis não somos nós que fizemos, né? Então nós precisamos juntar, quando eu vou propor um projeto de lei, eu tenho que ter embasamento técnico, um embasamento científico, um embasamento técnico que vai me respaldar sobre aquele aspecto que eu quero levar para que aquilo seja
um instrumento de política ambiental no estado do Amazonas, certo? Então, assim, eu tenho que aproveitar o corpo técnico que hoje a gente tem, e é um corpo técnico muito gabaritado, né? Hoje no IPAAM, 95% dos servidores, mesmo os de nível médio, já tem mestrado, né? O pessoal de nível superior todo tem mestrado, tem doutorado, realizam excelentes trabalhos, né? Mas devido ao excesso de demandas que o órgão tem, a gente não consegue muito sentar, colocar no papel e levar adiante, né? Uma discussão, você participar de uma reunião, numa discussão, tal, aquilo levanta-se toda essa problemática, mas depois morre ali. Então a gente precisa de política realmente que valorize o servidor da área ambiental e que valorize o meio ambiente. E que tenha consciência de que é o servidor da área ambiental, é o fiscal do órgão ambiental, é o servidor da área dos órgãos ambientais, eles é que vão direcionar essa política. O que precisa ser feito, né? Onde que nós vamos atuar? De que forma nós vamos atuar? Então, para a gente finalizar, é necessário que todos, né, tenham essa visão de gestão ambiental, porque se eu não trabalho esses dados, eu não tenho como fazer um trabalho de prevenção, de prevenir. Então, assim, o ano passado, uma ferramenta que a gente quer muito utilizar, e espero contar com o apoio do Centro de Educação, de Mídias, que a gente comece desde já, pelo menos uma vez no mês, a questão de falar sobre esse assunto da legislação ambiental, de mostrar o que hoje você pode fazer, o que diz a legislação. Coisas simples, entendeu? Que todo mundo precisa saber. Quais as atividades que são passíveis de licenciamento, quais as atividades não são passíveis de licenciamento, quais as atividades eu posso estar utilizando o fogo, como é que eu vou utilizar o fogo, como é que eu vou fazer um fogo orientado, o que eu preciso saber para eu fazer minha queimada, limpar o meu terreno, onde eu busco essa autorização, com quem que eu falo, né? Então, assim, isso é muito legal. Eu acho que esse aqui é o start, é o pontapé inicial, né? Nós temos muitos dados que a gente pode, assim, trazer aqui para vocês, de tudo que nós já fizemos, do número de auto de infração, das áreas, as áreas que foram embargadas, coisas mais técnicas mesmo, que se for do interesse da sociedade, a gente pode divulgar, porque isso é importante, né? É diferente de sair no Instagram, olha, foram 158 milhões, em quê? Uso do fogo, vamos separar, né? Fazer todo esse material, divulgar, e aí a gente começar, de repente daqui sair um projeto grande para educar, né? Para conscientizar, para sensibilizar as pessoas, para que essas pessoas possam ajudar o órgão ambiental, porque não estão ajudando, ainda não estão ajudando. Denunciar por si só é uma ajuda grande, mas não está sendo suficiente. Fiscalizar, ações de fiscalizações em campo, reprime, não está sendo suficiente. O que é que eu preciso mais, né? Falta de auto de infração não é, falta de autuação, de embargo, não é, porque nós tivemos muitos. O que está acontecendo? Então, é essa discussão que a gente precisa tomar e precisa apresentar, né, como uma política pública, como um incentivo para que as pessoas possam contribuir e parem de olhar o órgão ambiental
como só aquele órgão que só quer reprimir, só quer prejudicar. Eu estou prejudicada, eu estou gerando emprego, que é muito que a gente ouve isso. Poxa, eu estou gerando emprego, eu estou fazendo atividade, o IPAM está me perseguindo. Não, o IPAM não está perseguindo. A lei fala que é assim. Não é o IPAM que criou isso. Então, as pessoas muito... os próprios políticos, né, reclamam muito do IPAM, porque sim, o IPAM empata o desenvolvimento. Não, o IPAM não empata o desenvolvimento. Não fomos nós que criamos as leis ambientais, né? A gente nem participa da discussão das maiorias. São necessárias, né? São necessários e quando são publicadas, qual é o nosso papel? Né? Um problema seríssimo que a gente tem, que é o problema fundiário, não se consegue resolver. Como é que eu vou licenciar uma atividade se quem está ali querendo ser licenciado não é o dono daquela terra, ele não tem título, a terra é de ninguém, né? Ele é um poceiro. Então, assim, são várias dificuldades que não é, gente, entendam, não é o IPAAM, tá? Então, o nosso trabalho é meramente executar as políticas que muitas vezes, a maioria das vezes, nem somos convidados para participar, para dar o pitaco, né? E aí, muitas coisas poderiam ser resolvidas, melhoradas, se tivesse melhor esse assessoramento, né, por parte dos técnicos que estão no dia a dia, que sabem o que tem que ser feito, né, precisam ser mais ouvidos, né, e tudo que a gente passa, a gente precisa, sim, divulgar mais, tá? É isso. Certo, professora. Eu, como formador do Centro de Formação Padre José Anchieta e também como cidadão, gostaria de parabenizar a engenheira florestal Sônia Canto Serafini pela brilhante participação aqui conosco, né, em nossa formação em pauta com o CEPAM. E aproveitamos agora para ouvir as suas considerações finais sobre o assunto. Então, eu queria deixar uma mensagem, gente, para que a gente possa trabalhar mais esse ano, em 2024, mais próximo da sociedade, né? Que as pessoas que tenham dúvidas, que queiram orientação, que procure. Nós somos o órgão ambiental e nós temos obrigação de orientar, de passar informação, né? E como a questão das queimadas ficou muito evidente o ano passado, a gente não quer que isso se repita esse ano, tá? E aí a gente pede a todos que procurem mais se informar sobre a questão das queimadas, o que pode, o que não pode. Se eu precisar queimar um determinado material, numa determinada situação, o que eu preciso fazer? Então, assim, busca a orientação que a gente pode te dar, tanto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que pode ser procurada, quanto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, que eles também têm um setor orientador e de educação ambiental, um núcleo que atua também bastante na questão do bem-estar animal. Procura o IPAAM, né? Não faz da cabeça de qualquer forma. Procura entender que o fogo, a fumaça, é muito prejudicial a todos nós. E que esse ano a gente não quer pessoas hospitalizadas, morrendo devido a essa situação, tá bom? E nós estamos sempre disponíveis, dispostos, abertos. Nossos telefones de contato, tem o site do IPAAM, telefone de contato que vocês podem entrar, mandar a dúvida de vocês e a gente pode aí estar respondendo, mandar demanda, o que vocês gostariam que o órgão ambiental estivesse apresentando para vocês por meio desse canal, né? E
parabenizar todas as pessoas que são sensíveis à causa, que gostam da área ambiental, que mesmo não trabalhando na área ambiental, não sendo da área ambiental, mas que têm amor pelos animais, pela floresta, pelo meio ambiente, né? Que plantem mais árvores, que se dediquem a denunciar de fato quem está cometendo crime ambiental, quem está poluindo o rio Igarapé, porque poluição também ajuda a estiagem, ajuda na questão ajuda a piorar tudo que já está ruim. Então, eu acredito que a gente juntos, nós possamos minimizar todos esses impactos, né, que está sendo... As mudanças climáticas não são causadas por nós, tá? Nós não somos os culpados, o Amazonas não é culpado, é todo um processo, mas a gente está sentindo os efeitos dessas mudanças seríssimas, né? Então, vamos começar a mudar o pensamento e ajudar, tá? Ajudar, vem até o órgão, vem conhecer, vem ver o nosso centro de monitoramento, né? E, para finalizar, eu gostaria de, mais uma vez, ressaltar a importância do Centro de Mídias, da SEDUC, desse processo de difundir a informação, de formação acadêmica, de evolução, né? Porque a gente, como ser humano, a gente tem que estar evoluindo, tem que estar se adaptando a todas as novas realidades. Então, é uma nova realidade que a gente está vivendo, vamos nos adaptar, mas vamos combater a criminalidade, né? O crime ambiental, principalmente. E é isso, agradecer mais uma vez por estar aqui, nessa casa, nesse local maravilhoso, e que a gente possa continuar essa parceria. Estaremos sempre à disposição para o que precisarem. Agradeço bastante. Obrigada, professor Augusto. Obrigada a todos vocês aí que, por trás desse trabalho, tem uma equipe também muito competente, muito imbuída, técnica, muito legal. Parabéns a todos. Esperamos que esse programa possa levar os professores a desenvolver projetos de aprendizagem que abordem esse tema tão importante para a nossa sociedade, né? Concluindo o nosso programa, parabenizando também a professora Kátia Regina Mendes, que está à frente da Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade, e a professora Thelma Prado, na Coordenação de Educação Ambiental, né? E também a professora Adriana Bol, na direção do Centro de Formação Padre José de Anchieta, né? Que justamente desenvolve este programa de formação. Informamos que todos os episódios do Formação em Pauta você encontra no canal CEPAM no YouTube. Lá você encontra vários conteúdos educacionais e você, no caso, acesse, se inscreva e dê o seu joinha no canal, certo? E assim, obrigado a todos que prestigiaram o nosso programa e até o próximo Formação em Pauta com CEPAM.